O estilo de vida predominante em nossa sociedade contemporânea, caracterizado pelo imediatismo e pela busca constante de recompensas rápidas, constitui um dos principais males da existência humana atual. Vivemos em um fluxo incessante de estímulos imediatos e intermitentes. O scroll infinito das redes sociais, o consumo compulsivo de entretenimento, a comunicação fragmentada em mensagens instantâneas. Nossa realidade se converteu em uma sucessão de momentos desconexos e fugazes que não chegam a cristalizar-se em experiências duradouras e significativas. Estamos sempre buscando satisfazer nossa insatisfação e nunca estamos plenamente satisfeitos. E é justamente esse estilo de vida que tem se revelado simultaneamente como causa e consequência de uma crescente onda de transtornos psíquicos. A ansiedade crônica, a depressão, o esgotamento mental e a sensação constante de vazio existencial proliferam em uma cultura que perdeu a capacidade de construir narrativas coerentes de vida e de encontrar propósito para além da gratificação imediata. O ser humano contemporâneo frequentemente se encontra perdido em um labirinto de prazeres transitórios que paradoxalmente intensificam sua insatisfação existencial. Embora esse estilo de vida tenha sua nocividade potencializada pelas tecnologias digitais, não há nada de novo nele. Essa tendência humana ao escapismo hedônico e fugaz, enquanto evita confrontar-se com questões fundamentais de sua existência, já foi alvo de diversas reflexões filosóficas ao longo dos séculos, sendo que um dos que se debruçaram de forma mais assertiva sobre esse fenômeno foi o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Kierkegaard não só quis entender as características desse estilo de vida, mas também pensou em formas de contrapor esse estado de ânsia e insatisfação constantes. E as soluções que ele trouxe não só são úteis até os dias de hoje, como são capazes de proporcionar uma forma de vida radicalmente diferente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, meus discretos e silenciosas alquimistas da literatura. Mudamos de nome nesse canal. Meu nome é Ed Lima e no vídeo de hoje eu irei falar como, através do pensamento de Søren Kierkegaard, podemos viver uma vida muito mais satisfatória e significativa. E qual seria o papel da literatura em nos fazer passar de um estilo de vida a outro, completamente diferente. Ou melhor, em nos fazer passar do estilo de vida estético para o estilo de vida ético. Pois é desse modo que Kierkegaard se refere a essas duas formas de existência diametralmente opostas em sua obra ou um fragmento da vida. Aliás, o próprio título já sugere essa escolha inconciliável, ou um ou outro, uma decisão inevitável entre formas distintas de viver a própria vida. E aqui vamos começar falando a respeito do estilo de vida estético, caracterizado pela busca incessante de prazeres imediatos e sensações intensas e fugazes. Esse seria nosso modo natural de existência, aquele que é compartilhado com os demais seres do reino animal, baseado na procura instintiva pela satisfação de desejos e a esquiva automática de qualquer desconforto. Viver de forma estética significa viver no reino do imediato, no império dos sentidos, na tirania do instante. Não surpreende, portanto, que o indivíduo que viva nesse estilo de vida pareça constantemente em fuga de sua própria condição humana. Ele escapa das angústias existenciais e dos desconfortos inevitáveis da vida através da imersão em comportamentos que oferecem recompensas instantâneas. Em nossa contemporaneidade, essa busca estética assume características específicas, onde ela está quase sempre subordinada à lógica do consumo ou a serviço da economia da atenção. O indivíduo sob o estilo de vida estético não apenas baseia sua satisfação no consumo de produtos e de experiências, mas também através das tão desejadas validações sociais no meio digital
curtidas, comentários, compartilhamentos e seguidores. Para ele, até mesmo as relações interpessoais são instrumentalizadas. Os outros se tornam fontes de gratificação imediata, instrumentos que ele utiliza para a satisfação de seus desejos ou como plateia para seus momentos de exibicionismo. As conexões humanas na vida estética adquirem caráter superficial e utilitário. Laços frágeis, prontamente descartáveis quando deixam de proporcionar o retorno esperado em termos de prazer, interesse ou validação. Esse estilo de vida, caracterizado primordialmente como uma tentativa obstinada de esquiva, é em essência uma negação desesperada da própria finitude como ser humano. Existe em cada um desses comportamentos uma recusa em confrontar nossa mortalidade, nossas incertezas fundamentais, nosso conhecimento sempre limitado, nossa inevitável interdependência e as mazelas inerentes tanto à condição humana quanto à realidade social em que estamos inseridos. É uma vida marcada por um auto-engano deliberado, um estado de negação que impede o indivíduo de enfrentar as verdades desconfortáveis de sua existência. A escolha pelo estilo de vida estético vai além da mera seleção de atividades a serem realizadas. Trata-se também de uma decisão sobre quais pensamentos cultivar e quais evitar. O indivíduo estético tende ao pensamento de manada, à conformidade intelectual, abdicando da autonomia reflexiva em troca da segurança obtida pelo consenso. Seu pensamento raramente ultrapassa o nível das opiniões pré-fabricadas e dos juízos superficiais. Aliás, quando o indivíduo opta pelo conformismo existencial, escolhendo carreiras e percursos de vida estritamente orientados para o retorno financeiro e ao reconhecimento social, trata-se muitas vezes de uma adesão a um modo de vida estético. Essa sua decisão não reflete apenas um cálculo pragmático, mas uma postura específica diante da própria existência. A submissão do ser ao ter, da autenticidade à aparência, do significado interno à validação externa. A busca obsessiva por status social emerge como um elemento central na existência estética. O indivíduo se empenha continuamente em afirmar sua superioridade, seja através de posses materiais, conexões sociais ou conquistas expressivas. Seu valor está sempre condicionado à comparação com os outros, à demonstração de excelência segundo parâmetros externos, ao reconhecimento de sua excepcionalidade por uma audiência cujo julgamento, simultaneamente, ele cobiça e teme. O indivíduo, em seu estilo de vida individualista, imediatista e materialista, abdica da autenticidade em troca do conforto da aprovação social, sacrificando a possibilidade de significado genuíno pelo prazer efêmero do reconhecimento. Porém, é importante ressaltar que esse sacrifício raramente é consciente. Ele é quase sempre uma rendição silenciosa às pressões sociais que sequer são percebidas pelo indivíduo. E o irônico nisso tudo é que a existência estética está sujeita a um paradoxo inescapável. Quanto mais obstinadamente o indivíduo busca esquivar-se do desconforto e perseguir prazeres intensos e imediatos, mais ele se aproxima de uma vida marcada precisamente pelo sofrimento e pela insatisfação crônica. A fuga do tédio acaba conduzindo a um tédio ainda mais profundo. A evitação da angústia produz nele uma angústia ainda mais intensa. A negação de sua humanidade resulta no confronto brutal com essa mesma humanidade quando o prazer inevitavelmente se esgota. Esse indivíduo, em sua corrida frenética pelos prazeres instantâneos, torna-se, existencialmente falando, em uma espécie de hamster em sua rodinha, sempre se movendo intensamente sem jamais obter qualquer avanço. Porém, existe uma postura diametralmente oposta com relação à forma de conduzir a própria existência: o estilo de vida ético. Esse modo de vida só pode ser vivido com um reconhecimento profundo e honesto acerca de nossa humanidade e do fato de sermos seres frágeis, limitados e falíveis. E é justamente essa condição humana, com todas as suas imperfeições e vulnerabilidades, a responsável por formar um laço de interdependência que nos conecta uns aos outros em nossa finitude compartilhada.
Contudo, o indivíduo ético não se limita a reconhecer passivamente essa condição. O que distingue verdadeiramente esse estilo de vida é o compromisso ativo e continuado com essa sua humanidade imperfeita. Em vez de escapar das responsabilidades através da busca por prazeres imediatos, a pessoa que vive eticamente assume um engajamento consciente com o mundo e com os outros. Ela enfrenta sua existência não como uma série de momentos isolados de prazer, mas como uma narrativa significativa e coerente que exige consistência, fidelidade a princípios e responsabilidade pelas próprias escolhas. O estilo de vida ético, no entanto, está longe de ser um caminho fácil ou confortável. Ele carrega suas próprias formas de angústia, talvez ainda mais profundas que as contidas no estilo de vida estético. Ao encarar diretamente os problemas da condição humana, a injustiça, o sofrimento, a mortalidade, a maldade, sem a possibilidade de evasão, o indivíduo ético assume um fardo existencial agoniante. A pessoa ética compreende que não há como evadir-se da necessidade da escolha. Até mesmo a inação é uma forma de ação. Até mesmo o silêncio é uma forma de posicionamento. Cada momento exige decisões que carregam o peso da responsabilidade, não apenas por si mesmo, mas também pelos impactos que suas escolhas terão sobre os outros e sobre o mundo. É importante ressaltar que na concepção kierkegaardiana, a escolha entre os estilos de vida nunca é definitiva ou irreversível. O indivíduo que opta pelo caminho ético permanece perpetuamente vulnerável à tentação de abandoná-lo em favor do conforto sedutor da existência estética. A manutenção do compromisso ético exige vigilância constante e renovação diária da decisão fundamental de viver responsavelmente. Cada novo dia apresenta a possibilidade de retroceder ao egocentrismo alienado, de trocar o peso da responsabilidade pela aparente leveza da indiferença. Considerando esse estado permanente de engajamento consciente e a carga de responsabilidade que o acompanha, não surpreende que tantas pessoas optem pelo refúgio aparentemente mais confortável do estilo de vida estético. Viver eticamente demanda coragem para encarar as verdades desconfortáveis da existência, força para resistir às tentações do escapismo e perseverança para sustentar compromissos, mesmo quando estes exigem sacrifícios pessoais. É infinitamente mais fácil distrair-se com prazeres momentâneos do que confrontar as questões fundamentais da existência. É mais simples seguir impulsos do que viver segundo princípios. É menos doloroso no curto prazo ignorar o sofrimento alheio do que assumir a responsabilidade pela sua atenuação. No entanto, como Kierkegaard argumenta, é precisamente nesse compromisso ético, nessa escolha consciente da responsabilidade, que reside a possibilidade de uma existência autenticamente humana e genuinamente significativa. Somente quando o indivíduo mergulha nas profundezas de sua condição humana, ele pode descobrir possibilidades de significado e plenitude que são inacessíveis àqueles que se limitam a buscar prazeres e evitar possíveis dores. E para Kierkegaard, a transição do estilo de vida estético para o ético não ocorre gradualmente, mas através do que ele chamou de salto qualitativo. Uma ruptura fundamental que exige a abdicação de uma visão de mundo em favor de outra radicalmente diferente. Porém, essa descontinuidade requer um catalisador, um meio de transformação que facilite a ocorrência da passagem. E é aqui que a literatura emerge como uma ponte que garante a travessia de um modo de existência para outro. Pois a literatura, em sua expressão mais autêntica, representa o que talvez seria a manifestação mais plena do compromisso ético para com a nossa condição humana. Ao contrário de determinadas formas de entretenimento que servem primariamente ao escapismo, como as presentes nas plataformas digitais,
a grande literatura nos convida a um movimento oposto, um mergulho nas complexidades e nas contradições inerentes à existência humana. Engajar-se genuinamente com a literatura significa renunciar às ilusões alienantes e às cegueiras reconfortantes que nos protegem da verdade nua e crua de nossa condição. É decidir deliberadamente desvelar as múltiplas dimensões de nossa humanidade, das profundezas emocionais internas à intricada teia de relações que estabelecemos com os outros seres, sendo eles humanos ou não. A literatura nos arranca do conforto da superficialidade e nos lança nas profundezas da experiência humana autêntica. Porém, a literatura é uma prática custosa em termos de tempo e esforço mental e que proporciona uma menor gratificação hedônica e imediata do que outras atividades muito mais acessíveis nos dias de hoje. A leitura séria exige paciência, concentração sustentada e disposição para adiar uma gratificação que, no momento, se mantém incerta. Qualidades opostas àquelas cultivadas pelo estilo de vida estético. Sendo assim, nada justificaria a decisão de engajar-se na literatura, senão a escolha consciente pela busca da autenticidade existencial. Tanto o escritor quanto o leitor estabelecem através da literatura um compromisso ético profundo. Ambos aceitam sua humanidade como intrinsecamente entrelaçada com a dos outros, sejam eles próximos ou distantes, estando eles no presente, no passado ou no futuro. O escritor assume o dever de descobrir e revelar aspectos ocultos dessa humanidade compartilhada, enquanto o leitor decide não mais permanecer cego diante dessas revelações. Esse compromisso ético, contudo, nunca está definitivamente assegurado. Ambos devem continuamente decidir se permanecerão engajados nessa revelação, por vezes desconfortável, da condição humana, com todas as responsabilidades que essa revelação gera. Ou então, se recuarão para formas de existências mais conformistas e menos exigentes. Mas é importante ressaltar que nem toda literatura serve como veículo para essa transição ética. Textos superficiais, com histórias simplórias e personagens unidimensionais, frequentemente funcionam mais como extensões do modo de vida estético de existência. Obras que apelam primariamente para impulsos intensos e imediatos, como nos casos dos populares dark romances, ou que apenas reforçam certezas pré-existentes, tende a funcionar mais de forma estética, na definição kierkegaardiana, do que como catalisadores de uma transformação existencial. O potencial transformador da literatura só se realiza plenamente quando o leitor se compromete com uma leitura atenta, crítica e genuinamente engajada, uma verdadeira imersão no mundo apresentado e nas problemáticas vivenciadas pelos personagens. A literatura nos oferece uma ponte, mas cabe a nós decidir se iremos atravessá-la. E essa decisão por atravessá-la e assim confrontar de forma honesta a nossa humanidade e suas mazelas acaba sendo inegavelmente um processo angustiante. A verdade raramente é confortável. Encarar as limitações de nossa condição, a fragilidade de nossas certezas, a inevitabilidade de nosso fim, a persistência da injustiça e do sofrimento, tudo isto exige uma coragem existencial considerável e impõe um peso emocional significativo. E quando falamos desse salto qualitativo através da literatura, esse desafio se intensifica ainda mais. Além do esforço existencial inerente ao se confrontar com verdades desconfortáveis, a leitura literária impõe barreiras adicionais, demanda um engajamento imaginativo sustentado, capacidade de reflexão profunda e concentração prolongada, qualidades cada vez mais escassas em nossa era de distração digital. Comparadas às mídias audiovisuais, que oferecem gratificação sensorial imediata com mínimo esforço cognitivo, a literatura parece exigir um investimento desproporcionalmente maior de tempo e energia mental para um retorno hedônico consideravelmente menor. Como justificar, então, essa escolha aparentemente tão desfavorável pelo estilo de vida ético, tendo a literatura como a sua mais fiel expressão? A resposta, segundo Kierkegaard, reside na possibilidade de uma síntese transformadora, encontrar o prazer estético
no próprio coração do compromisso ético através da literatura. Não se trata de abandonar completamente a dimensão estética da existência, mas de integrá-la a uma estrutura mais ampla de significado e propósito. A literatura nos oferece precisamente essa possibilidade: experienciar o prazer profundo da leitura focada e contemplativa, enquanto desenvolvemos a capacidade de enxergar beleza em nossa humanidade compartilhada e no mundo, apesar de todas as suas imperfeições. Através da leitura de um romance, poema ou ensaio literário, aprendemos a cultivar a esperança de que as adversidades possam não só ser compreendidas, como também confrontadas e talvez até mesmo superadas. O próprio hábito da leitura literária já representa em si mesmo uma forma de recompensa que poderíamos chamar de positivamente negativa. Enquanto estamos absortos nas páginas de um livro, engajados com personagens complexos e em dilemas existenciais significativos, deixamos de estar entregues aos comportamentos imediatistas ou puramente hedônicos que caracterizam um estilo de vida estético em sua forma mais superficial. A literatura nos oferece uma alternativa concreta à scrollagem infinita das redes sociais, ao consumo passivo de conteúdo audiovisual e à busca frenética por estímulos cada vez mais intensos e menos satisfatórios. Na aparente subtração do prazer imediato, descobrimos a adição de uma satisfação mais profunda e duradoura. Contudo, é crucial compreender que o estilo de vida ético, tendo a literatura como a sua principal guia, de forma alguma sugere uma abdicação radical de experiências hedônicas ou estéticas em favor de um modo de vida ascético e austero. Kierkegaard não propõe a eliminação do prazer, mas sim sua modificação e adequação a um novo compromisso. Muitas das experiências prazerosas ou aparentemente superficiais que despontam no fluxo de nossa vida cotidiana podem e devem continuar a ser experimentadas no contexto do compromisso ético. A diferença fundamental reside na orientação. Essas experiências deixam de ser um fim em si mesmas e passam a ser integradas em um modo de vida de uma forma mais ampla e significativa. Paradoxalmente, é justamente essa recontextualização que acaba permitindo que tais experiências sejam apreciadas de uma maneira mais profunda e satisfatória. Assim, a literatura serve tanto para seu escritor quanto para seu leitor como um laboratório privilegiado para essa busca do estético no ético, para a busca do belo no verdadeiro. Através dela, aprendemos a não apenas observar a condição humana e as mazelas do mundo como espectadores passivos e desengajados, mas a nos envolvermos genuinamente com elas, descobrindo dimensões de beleza, fascínio e esperança que permanecem invisíveis para o olhar meramente superficial. A grande literatura nos ensina que a verdade, mesmo quando dolorosa, pode ser bela em sua autenticidade, que o reconhecimento honesto de nossas limitações pode ser mais gratificante que a ilusão de onipotência, que a aceitação de nossa vulnerabilidade compartilhada pode gerar conexões mais profundas e satisfatórias do que a individualidade narcísica do indivíduo que vive puramente de forma estética. A literatura nos sugere que não precisamos escolher entre sentido e satisfação, entre responsabilidade e prazer, entre verdade e beleza. Ela nos mostra, através de suas inúmeras explorações sobre a experiência humana, que é precisamente na integração dessas falsas dicotomias que reside a possibilidade de uma existência plena. Uma vida que honra tanto nossa capacidade de apreciar a beleza, quanto nossa responsabilidade de enfrentar a verdade, por mais desafiadora que essa verdade possa ser. A literatura não apenas nos ajuda a atravessar a ponte do estético para o ético, mas também nos ensina como retornar à dimensão estética para redescobrir e reintegrar aquilo que é atrativo e excitante em um novo contexto de autenticidade e compromisso. E é justamente nesse movimento dialético que a literatura realiza sua mais profunda vocação, não servindo apenas como um reflexo de nossa humanidade, mas também como uma oficina para a constante reinvenção e aperfeiçoamento de nós mesmos.